E Salomão se aparentou com o faraó, rei do Egito. E tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de David, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em roda. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até àqueles dias ainda se não tinha edificado casa ao nome do Senhor. Ainda antes de nos sentarmos, podermos olhar à nossa volta, saudar-nos uns aos outros com o olhar, com um aceno, e depois então podemos ficar sentados. É bom estarmos juntos nesta manhã. A mensagem que eu tenho para vos pregar chama-se Quando os nossos adversários se apaixonam por nós. Quando os nossos adversários se apaixonam por nós. E parte de um princípio que não é difícil nós desejarmos histórias em que escravos passam as estrelas. Escravos passam as estrelas. De alguma maneira é isto que está a acontecer também neste momento na vida de Salomão. Porquê? Porque quando Salomão casa com a filha do faraó, a figura de Salomão representando Israel, o povo judeu, está a reabilitar aquele povo que no Egito tinha sido escravo, para um lugar onde agora esse povo, na figura de Salomão, é desejado. Então o velho inimigo Egito agora deseja Israel. E nessa medida esta é uma história que pode mexer connosco, não é? Nós gostamos de ver pessoas que foram maltratadas antes a serem bem tratadas, e bem tratadas ao ponto de alcançar muito estatuto. No entanto, apesar de tudo isto poder ser atraente, há alguma coisa que está a acontecer no aparente triunfo dos escravos se tornarem agora os desejados. E nesta manhã devemos ter espaço para compreender as duas coisas. O quão apelativo é uma história em que alguém desprezado agora é desejado, mas ao mesmo tempo, no aparente triunfo, que é a pessoa que tinha sido desprezada e que agora é desejada, no aparente triunfo de alguma coisa assim acontecer, também pode haver semente de tragédia. E é por isso que nesta manhã nós temos a Bíblia aberta para nós, para olharmos para o exemplo de Salomão, compreendermos aquilo que no exemplo de Salomão é exemplar, mas também compreendermos aquilo que no exemplo de Salomão não é assim tão exemplar. E nesta aprendizagem sermos alimentados pelo Espírito Santo. E é por isso que vamos orar, como fazemos sempre, porque sabemos que a altura em que se declara a palavra de Deus não é uma altura apenas de opinião, em que eu venho para aqui dizer aquilo que eu acho ou que considero. Mas nós acreditamos na presença de Jesus a um ponto tal que quando a palavra se abre, vocês vão estar a ser alimentados por isso. E é isso que nós vamos estar a pedir ao Senhor nesta hora em oração. Deus Pai, nós queremos ouvir-te. Ouvimos a Tua palavra, oramos a Tua palavra, cantamos a Tua palavra. A Tua palavra para nós não é algo teórico, a Tua palavra criou-nos e nós somos salvos pela Tua palavra feita carne. O nosso Senhor Jesus, que nós amamos, que nós desejamos vê-lo. É coisa boa da hipótese de poder morrer, que não é hipótese, é facto. É que vamos ver o Senhor Jesus rosto a rosto, a palavra feita carne. E nós pedimos-te, Senhor, enquanto esse encontro ainda não existe, tu que és Pai, Filho e Espírito Santo, que tu possas, através do teu Espírito, dar-nos, nesta manhã, mais de Jesus. Que mais de Jesus nos possa ser dado na exposição da tua palavra, que me possas guiar para dizer as coisas certas. E que isso possa trazer, eventualmente, porque o teu Espírito Santo costuma fazer isto, possa trazer confronto em relação aos pecados que nós temos praticado e que pedimos perdão por eles, mas que nos possa trazer o conforto do teu perdão. Todos precisamos do teu perdão, Senhor. Não há aqui uma única pessoa que possa dizer: eu portei-me bem, eu hoje mereço estar nesta casa de oração. Ninguém merece. É a tua misericórdia, a tua graça que nos reúne aqui. E que, portanto, Senhor, nesta hora nós possamos ser alimentados, orientados e de uma maneira até que isso seja uma esperança tão real em nós que sobressaia para as pessoas à nossa volta também. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Então vamos voltar ao texto, são apenas 2 versos. Uma das coisas interessantes, isto não está no texto, mas uma das coisas interessantes deste tempo de quarentena em que nós temos de estar separados em turnos, nós agora ansiamos pelo dia em que veremos Jesus rosto a rosto, mas também ansiamos em que nos voltemos a ver enquanto igreja rosto a rosto uns aos outros. É assim um estado intermédio. Mas uma das coisas boas, e não sei se já pensaram nisso, se calhar também não iriam confessar se já tivessem pensado, mas uma das coisas boas é que a pessoa que sabe, por exemplo, que vem ao segundo turno ou ao terceiro turno, sabe que geralmente, ao contrário de no passado, o sermão não leva mais do que meia hora. Já pensaram isso? Alguns de vocês se têm alegrado por esse facto? Digam a verdade, não é? Alguns estão alegres. Antigamente isto a pessoa nunca sabia. Era um pouco uma roleta russa, não é? Às vezes até uma hora podia ser. E agora, pelo menos, sabemos que ali da meia hora não pode passar muito. E se Deus quiser, não passará muito desse tempo. Mas deixem-me dizer-vos que uma das coisas que me anima nesta manhã é que este texto é rico. O primeiro turno às vezes serve um pouco até de aquecimento e ao segundo eu espero continuar a pregar com a eficácia do Espírito Santo. Mas é verdade que em algumas coisas às vezes sinto-me mais excitado no segundo turno. Hoje não pode ser muito porque há aqui coisas importantes e que elas têm algum grau de profundidade que eu gostaria de falar para vocês. Olhem para o texto. Salomão está feito genro do faraó. Vejam bem. Calcula-se, para aqueles que se interessam pela investigação histórica, talvez pudesse ser o faraó Shishak, da 21ª dinastia, ou Psusenes II. Porquê? Porque há referências históricas em relação aos reinos destes faraós que teria havido um casamento de uma filha deles com um rei estrangeiro. Portanto, Salomão. Mas é caso para dizer, quando nós olhamos para Salomão feito genro do faraó, quem viu Israel e quem o vê, não é? De escravo no Egito, este povo passa, através da figura simbólica de Salomão, a uma importância tal que agora é também o Egito que quer casar com ele. Se há muito tempo o Egito queria tê-los como escravos e depois das pragas disse vão, agora as coisas mudaram. Agora Israel, vamos dizer assim, é um galã, não é? É um galã apetecível. Mas se no imediato isto pode parecer um grande triunfo, porque é o tal triunfo dos adversários do passado se tornarem agora apaixonados por nós. Como no Brasil se diz, eu gosto da expressão amarrado, não é? Ainda se usa, Jana, sabes? Tu também já não estás há muito tempo no Brasil. Ainda se usa, estou amarrado. Não é? É engraçada essa expressão. Vocês conhecem a expressão em Portugal também, não é? Estou amarrado nesta pessoa. E eles estão... Não sei se podia dizer, não sei se isto num púlpito no Brasil podia ser dito, mas eles estão amarradões em Israel, não é? Agora, Israel é a figura, não é? Salomão é a figura. As pessoas vêm de longe, ouviram falar naquele Salomão. Incrível. E apesar disto parecer um grande triunfo, a verdade é que, de uma maneira subtil, a Bíblia, neste aparente triunfo, também vai mostrar que este aparente triunfo traz sementes de tragédia. Porquê? Porque apesar deste ser um capítulo que, como vos disse na semana passada, ele elogia o discernimento, a inteligência de Salomão, é facto. A inteligência de Salomão vai ser muito elogiada neste capítulo 3 do primeiro livro de Reis, mas ao mesmo tempo isto coincide com o início de um processo de queda espiritual de Salomão. Sobretudo se nós tivermos em conta os casamentos dele, a vida amorosa de Salomão. E deixa-me dizer, a realidade é complicada. E às vezes nós gostávamos de ir para a Bíblia e tornar tudo a preto e branco. E por isso vos falei no domingo. Discernimento é saber quando as coisas são a preto e branco e a nossa tendência é querer torná-las cinzentas. Mas discernimento também é saber não tornar as coisas preto e branco quando elas podem ser cinzentas. E há aqui um grau de alguma ambiguidade. Porque ao mesmo tempo que Salomão está a ser louvado enquanto exemplo de sabedoria, a Bíblia não esconde que com os grandes triunfos da inteligência daquele homem vêm quedas futuras. O triunfo de os velhos adversários de Israel se apaixonarem por Israel através da figura simbólica de Salomão, esses triunfos trazem uma tragédia futura. Apesar de a lei judaica não impedir o casamento de um judeu com egípcias, e sim com mulheres das tribos de Canaã, Salomão já era casado com uma amonita. E, tendo isto em conta, é como se neste período da vida de Salomão, em que ele casa agora com a filha de Faraó,
e que ela ainda não tem palácio, que só vai acontecer 20 anos depois, lá em 1 de Reis 9:24. Por isso é que, voltem ao primeiro verso, por isso é que está aí até que acabasse de edificar a sua casa, neste caso o palácio para ela, a casa para Deus, o templo e a muralha em roda. O que é que significa? Neste período da vida de Salomão, a tónica está no facto de Salomão se aplicar a estas obras importantes. E há a mais importante de todas, que é a construção do templo. Eu creio que mencionámos isso a semana passada. A construção do templo é uma coisa muito importante na Bíblia, porque tinha sido um desejo não de Salomão, mas ainda do seu pai, David, o homem segundo o coração de Deus. E David tinha desejado construir uma casa para o Senhor. E basicamente Deus disse, David, eu estou a parafrasear, David, não és tu que vais fazer essa coisa maravilhosa por mim. Sou eu que vou fazer essa coisa maravilhosa por ti. Porquê? Porque não era David que ia construir uma casa para Deus, mas era Deus, através dos filhos de David, que ia construir a casa dele mesmo. Casa, a genealogia que nos levaria até ao nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a importância da construção do templo não poderia ser maior. O que este capítulo está a fazer é colocar uma tónica. Está a sublinhar a inteligência de Salomão em ele completar obras que são importantes e esta que é fundamental. Por isso, do mesmo modo, então, como Salomão é obrigado a trazer a filha do faraó, a sua nova mulher egípcia, para a cidade de David, de Jerusalém, enquanto as obras do palácio não são terminadas, as obras do palácio que iam ser as obras da casa dela, portanto, há um momento de espera. Salomão, vocês veem no verso 1, Salomão tem de trazer a sua esposa para a cidade de David enquanto as obras do palácio não se terminam. E da mesma maneira que isto é provisório, há outra coisa provisória que vos aparece no verso 2, que é, como o templo não está acabado, então o povo ainda presta adoração nos altos que existiam. E hoje não vamos gastar muito tempo nesta questão dos altos, mas eu gostava de vos dizer alguma coisa rapidamente acerca dele, só para nós termos uma ideia. A ideia dos altos geralmente eram marcados, como a palavra indica, por lugares que na natureza se destacavam. E esse destaque geralmente tem mesmo a ver com a altura, portanto eram lugares mais altos. Mas não eram só lugares mais altos, eram lugares que por alguma razão na natureza chamavam e excitavam a vontade do povo de adorar. E agora, quando eu falo vontade do povo de adorar, não estou a falar na vontade certa do povo de adorar. Esta prática de altos é uma prática anterior aos próprios judeus, é uma prática pagã. E deixa-me dar um exemplo que dei também no primeiro turno, ele não está no sermão, mas esta semana, junto com família, demos um passeio por Sintra, e Sintra é sempre um lugar muito bonito para visitar. Aliás, se alguém está a assistir ao streaming e nunca veio a Portugal, quando vier, faça um esforço para ir lá passear em Sintra, porque é de facto um lugar incrível. E quando a pessoa anda em Sintra, naquela volta, Sintra é um lugar que, até pela sua aparência, de certa maneira pouco portuguesa, quase mais britânica, por um lado, quase mais centro da Europa, é uma floresta mais verde do que as nossas florestas, é um lugar luxuriante, de facto, para a vista, e é um lugar que sempre atraiu e excitou a vontade das pessoas adorarem bem e adorarem mal. Por isso mesmo, é quando a pessoa anda lá a vaguear nas partes mais campestres de Sintra, o que não falta são vestígios de superstição e às vezes mesmo feitiçaria e bruxaria. Quem fala em Sintra, eu no outro turno falei, por exemplo, na Boca do Inferno, eu não sei se já repararam nisso, até porque há uma volta saloia que se faz, não é? A pessoa dá uma volta a Sintra e depois deixa ali pela Boca do Inferno, ou o contrário, não é? Nós fazemos muitas vezes essa volta para mostrar a amigos que nos visitam, que visitam Portugal. E, por exemplo, quando chega à Boca do Inferno, já todos aqui foram à Boca do Inferno, que é a Boca do Inferno, para quem estiver a ouvir e não perceba, porque pode achar estranho o pastor estar a falar acerca da Boca do Inferno. Boca do Inferno é um lugar espiritual, mas é um lugar físico. Este que eu estou a falar é ali a caminho de Cascais. Há umas escarpas que, de facto, são tão impressionantes que as pessoas chamam isso Boca do Inferno. Agora, eu não sei se vocês já repararam, quando vão à Boca do Inferno, há lá umas placas a dizer umas coisas. As pessoas mais atentas eventualmente terão reparado. E há lá uma placa que fala, por exemplo, num homem que era um místico, ocultista, britânico, que simulou, e agora não quero errar, eu creio que ele simulou o seu suicídio lá.
na boca do inferno, mas aqui não quero estar a errar. Alguém se lembra acerca deste homem? Ele era um homem que teve alguma importância. Claro que vocês, como graças a Deus, não devem ter um grande passado na bruxaria, não sabem isso. Mas alguém já notou na placa de lá da boca do inferno deste homem? Ele tinha uma amizade com um escritor português muito importante do século XX. Ninguém junta? Ninguém... Este homem chamava-se Aleister Crowley. Vocês, ainda bem que nunca ouviram, nunca leram o Aleister Crowley, mas ele era, por exemplo, uma das figuras inspiradoras de muito heavy metal dos anos 70, porque era uma figura de ocultismo e por aí fora. E era muito amigo, este pelo menos vocês têm de adivinhar, porque o grau de dificuldade do Aleister Crowley é algum, mas este é um grau de dificuldade mais simples. Quem é que é um grande escritor de língua portuguesa do século XX e que, no que diz respeito às suas devoções, não tinha a cabeça e o coração mais certo? Um grande escritor do século XX português. Caramba, isso tem de saber. Os repetentes não podem dizer. Os repetentes... Claro, Fernando Pessoa. Quem é que disse Fernando Pessoa? Foste tu, Filipe. Também disseste Vera. Foi a Vera e o Filipe. Vocês sabiam, o Fernando Pessoa, a próxima vez que forem à boca do inferno, tomem atenção a isto. Mas isto para dizer o quê? O Fernando Pessoa era muito amigo deste Aleister Crowley. E todos os lugares na natureza que se destacam eram usados, naturalmente são usados, para nós exprimirmos as nossas adorações. Sejam essas adorações certas ou erradas. O que é que isto significa? Porque eu estou a fazer aqui uma pequena digressão pela linha de Sintra e pela boca do inferno para vos dizer algo. Salomão está a ser elogiado pela inteligência dele em reconstruir um país, de certa maneira, em reconstruir uma cidade, em construir o templo. Mas da mesma maneira em que, como há uma circunstância provisória em que a mulher egípcia fica na cidade de David porque o palácio ainda não está terminado, há uma condescendência também na adoração. O povo ainda está a usar formas pagãs de adorar porque o templo ainda não está terminado. Isto chama-nos para nós termos a ideia daquilo que Deus condescende connosco. Digamos que nesta fase os erros já começaram a ser feitos, mas ainda não estão manifestos por conta de Salomão se aplicarem coisas positivas como a construção do palácio, a construção do templo e a construção da muralha. Significa que os erros espirituais de Salomão são provisoriamente tidos como inferiores às qualidades que ele está a evidenciar. Percebem? Este é o tom do capítulo. O capítulo vai valorizar mais as coisas boas de Salomão do que as coisas más. No entanto, hoje o sermão tem o propósito de espicaçar em vocês a atenção para perceber que nas coisas incríveis que Salomão está a fazer, há já lá a semente de coisas que não são incríveis, de coisas que não são muito boas e que passam pela vida de casamento dele e que passam pela vida, se quisermos, amorosa de Salomão. Logo, o que é que nos interessa hoje? Aplicar estas coisas que nós vemos acontecer na vida de Salomão a nós próprios, retirar lições espirituais para nós e, sobretudo, pensarmos em 2 pontos. Primeiro ponto, que eu quero que nós possamos considerar nesta manhã, que o Espírito nos possa orientar nisto. Como é que a maneira como tu te aplicas no teu trabalho, nas coisas que tens para fazer, do mesmo modo como Salomão estava aplicado em reconstruir, em construir o palácio, em construir o templo e a muralha, do mesmo modo como Salomão estava aplicado a trabalhar bem nestas áreas, como é que a tua aplicação a trabalhares bem em coisas que deves trabalhar bem pode ser o início de um declínio espiritual. Okay? Eu gostaria que considerasse isto. Se Salomão está a ser elogiado por estar a fazer o trabalho certo da maneira certa, isso não o está a impedir de ele fazer o trabalho certo da maneira certa, mas nesse processo isso disfarçar coisas na vida dele que não são boas. Portanto, o que eu gostaria de fazer contigo e comigo é devolver-te o que a palavra te está aqui a dizer. Como é que a tua aplicação em coisas boas na tua vida, como é que o teu sucesso até em coisas boas na tua vida, pode ser a tua profissão, pode ser a tua vocação, tu estás a fazer aquilo para o qual Deus te chamou, mas como é que essa boa aplicação em coisas boas às vezes pode esconder um declínio espiritual? Porque é isso que é complicado, mas que a Bíblia faz questão de nos mostrar. Salomão não é unidimensional. Aliás, quando ele procura ser unidimensional, dá-se mal. Quando ele procura ser só um homem de obras, vai correr mal a vida amorosa dele. E, portanto, é o mesmo que nós temos de pensar nesta manhã. Como é que as coisas boas que eu tenho para fazer na minha profissão,
nos meus desejos, naquilo que eu até acredito que foi Deus que me chamou a fazer. Mas como é que isso às vezes, o aparente sucesso profissional, o aparente sucesso daquilo em que eu estou aplicado, como é que isso pode disfarçar um declínio? E deixem-me dizer-vos isto. Se vocês me perguntarem a mim, Tiago, tu vês, na tua experiência pastoral, tu vês piores coisas a acontecer na vida das pessoas quando elas têm grandes desastres profissionais ou quando elas têm grandes triunfos profissionais? Se me perguntarem isto, onde é que tu já viste mais as pessoas a espalharem-se ao comprido? Quando elas tiveram grandes desvarios profissionais, perderam o emprego ou, sei lá, tanta coisa que pode correr mal na nossa profissão. Ou quando elas têm grandes triunfos. Eu estou a falar-vos da minha experiência, não tem de ser assim com todos, mas se vocês me fizerem essas perguntas, eu digo, eu já vi maior declínio espiritual em ocasiões de triunfo profissional das pessoas. Porque é mais fácil esse triunfo ocultar coisas que no nosso coração são tímidas em comparação com o triunfo e, no entanto, há alguma coisa que começou ali. O mesmo que acontece em Salomão, nós temos que perguntar até que ponto é que acontece em nós. A segunda questão é esta. Como é que a nossa vida amorosa, a nossa vida de casamento... Agora, reparem, agora quero ser cuidadoso, porque eu não estou a falar exclusivamente de casamento, ok? Estou a falar a vida das nossas paixões, dos nossos amores. Portanto, acho que nós podemos aplicar e devemos, para aqueles que são casados, acho que devemos aplicar isso na nossa relação matrimonial, mas não só. Gostaria que todos nós, independentemente do estado civil que têm, pudessem refletir sobre isto, que é como é que a minha vida de amores, as minhas paixões, ok? Como é que a minha vida de paixões, de coisas pelas quais eu me entrego e dedico, como é que ela espelha quem eu sou de uma maneira mais pertinente do que aquilo que eu digo que sou. Ok? Como é que a minha vida amorosa é um espelho mais pertinente de quem eu sou do que o meu discurso racional acerca de quem eu sou. Reparem, voltando ao texto, que a Bíblia mostra boa vontade para com as tarefas de Salomão de erigir o palácio, Jerusalém e o templo. Isso não há dúvida. Salomão está a ser elogiado por ser este homem de grandes obras. Mas que a Bíblia também não evita um olhar crítico para aquilo que os casamentos de Salomão, nesta fase da ascensão, significarão, dúvida também não existe. Logo surge um aviso. Como é que as tarefas importantes às quais nós nos dedicamos, geralmente profissionais, mas não têm de ser só profissionais, mas como é que as grandes tarefas às quais nós nos dedicamos podem disfarçar áreas de imaturidade nos nossos amores e nas nossas paixões? Essa é uma pergunta que o texto quer fazer esta manhã. Não parece razoável, pensando em quem nós somos, não parece muito razoável nós esperarmos que não haja atrito na nossa vida entre Deus e as nossas paixões. E entre as nossas paixões e Deus. O que é que eu quero dizer? Se nós formos pessoas que não fingem amor, que não andam a fingir amor, é improvável que os vários exemplos de amor que tu vais sentindo ao longo da vida não compitam entre si. Nessa medida, um cristão que espera harmonias nos seus sentimentos, ou não é grande cristão, ou não sente grande coisa. Deixa-me voltar a repetir. Se tu és crente e esperas que o teu coração seja um lugar de grande harmonia, ou tu não és grande crente, ou tu não sentes as coisas. Porquê? Porque, de um modo geral, e olhem para Salomão aqui, o facto de Salomão, que é um homem elogiado pela sabedoria, se ter espalhado ao comprido na sua vida amorosa, só demonstra que o assunto na nossa própria vida não vai lá no poder da nossa racionalidade. Eu espero não ter dito isto de uma maneira muito complicada. Mas se Salomão... Vocês concordariam que Salomão provavelmente vai ser mais conhecido do que vocês? É uma pergunta um bocado estúpida. Mas há pessoas aqui que podem ser muito ambiciosas, não é? Mas concordariam que à partida as probabilidades são que o mundo guarde menos memória tua do que guardou de Salomão, certo? Concordariam com isso? Ok. Então, se este homem, de quem o mundo guardou memória, de ser um homem sábio, fez tanto, deixa-me dizer assim, fez tanto disparate na vida das suas paixões, é improvável que tu não faças alguns também.
Porque se tu, que provavelmente não vais ser recordado como Salomão foi, é muito improvável que tu não faças disparates com a vida das tuas paixões. Agora reparem, sem Deus, tentando materializando isto na nossa vida de um modo prático, sem Deus, e aqui o sem Deus eu gosto sempre de qualificar, porque às vezes há uma maneira muito abstrata de dizer com Deus e sem Deus. Quando eu falo sem Deus é sem igreja. Não é? Nós temos passado muito tempo a falar, a dizer que não há visionários, não há lone rangers cristãos. Portanto, quando eu digo sem Deus, estou a falar na igreja, porque nós acreditamos que a igreja é o... Dois pontos. A igreja é o corpo de Cristo. Portanto, se tu és cristão, eu hoje não estou a pregar sobre a importância da igreja, mas gosto sempre de assinalar isto. Se tu és cristão e não estás no corpo de Cristo, tu estás a lidar com um fantasma, não estás a lidar com Cristo, com o corpo. Certo? Porque se tu és cristão, tens de estar no corpo. Se não tens uma vida cristã assombrada. Qual é a tua denominação? Qual é a igreja que eu vou? Eu vou à igreja assombrada. Não está lá ninguém, estou lá eu e Deus. Agora, o meu propósito hoje não é bater muito nesta tecla, mas é dizer-te isto. Sem Deus, o que é que significa sem Deus? Sem a tua vida na igreja, tu podes ter a certeza que a tua capacidade de errar nas tuas paixões, ela é crescente e ela é exponencial. Se tu não viveres em comunhão com Deus, através da igreja, na leitura da sua palavra, a capacidade de tu errares, permitam-me dizer assim, à grande e à francesa nas tuas paixões, ela é cada vez maior. Ela é cada vez maior. E eu quero ser simpático ao dizer-te isso, porque tu não és melhor que Salomão. Não és melhor que Salomão. Nenhum de nós aqui... Pode haver um milagre e Deus fazer alguma coisa fantástica com algum de nós a nível de ficar uma pessoa que marca a história do mundo. Mas é improvável que tu sejas melhor que Salomão. Quando o assunto passa pelo modo como os teus amores, as tuas paixões se materializam, sabem, a nossa fé é presa por ter cão e por não ter. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quando nós falamos acerca da importância de ter fé e a importância de como as nossas paixões acontecem na nossa vida, a nossa fé cristã é muitas vezes mal vista. Por um lado, nós temos pessoas que nos dizem assim, tu és cristão? Sim, sou cristão. Então, e tu és daqueles que acha que Deus se interessa pelos teus amores? Por exemplo, pela maneira como tens relações sexuais? Muitas vezes a crítica que nós ouvimos social é que a nossa fé, quando tem convicções acerca da nossa vida amorosa ou sexual, isso é uma religião primitiva. Porque Deus, se existir, Ele não está interessado na maneira como as criaturas procriam. Esta semana eu ouvia um astrofísico que é muito engraçado, que é Neil deGrasse Tyson, um afro-americano, e ele é muito engraçado. Mas lá está, ele dizia precisamente isto, que é, eu não sei se acredito em Deus, mas se Deus for aquela imagem da pessoa que se preocupa com aquilo que tu comes, lá, boca ao Velho Testamento e boca a qualquer religião que tem códigos dietéticos, ou se Deus for aquele que se preocupa com quem tu procrias, então não me parece que esse Deus exista. E percebem a crítica? É a ideia de que uma fé que valoriza a materialização dos amores e das paixões é, de certa maneira, uma fé primitiva. E, nesse sentido, os cristãos são presos por acharem que Deus se interessa por assuntos desses. Mas, por outro lado, também são presos quando os cristãos dizem que nós não nos reduzimos ao nosso desejo. É nesse sentido que eu digo, a fé cristã é criticada é presa por ter cão e por não ter. Porquê? Umas das pessoas vão dizer, vocês são mesmo obcecadinhos, vocês têm uma fixação com a questão do sexo. Se Deus existe, Ele não quer saber o que é que tu fazes dentro do teu quarto. Muitas vezes, eu já ouvi isto muitas vezes ao longo da vida. Mas, por outro lado, há outras pessoas que nos criticam porque nós também não reduzimos quem somos aos nossos apetites e orientações sexuais. Percebem? Por exemplo, no primeiro caso são pessoas que acham que a ideia de Deus se interessar por aquilo que tu fazes com o teu corpo é uma ideia primitiva. Por outro lado, e agora estou a pensar, e quero ser cuidadoso, mas quero ser corajoso de dizer isto também, numa época em que a pressão dos grupos LGBT é muito grande, se tu achares que uma pessoa não se reduz às suas vontades, as pessoas vão-te achar também te vão criticar por isso. O que é que isto significa na prática? Significa que é difícil que lidem com a fé cristã pelo facto da fé cristã ser uma fé de carne e osso. Porquê é que nós achamos que Deus está interessado no nosso corpo, na maneira como nós vivemos? Porque Deus é um Deus criador de matéria. Porque Jesus fez carne e osso. Deixem-me dizer-vos, se a sexualidade não fosse importante, Jesus Cristo não precisava ter vindo em pessoa. Teriam vindo umas ideias, uma revelação a alguém.
É óbvio que a sexualidade é importante numa fé de carne e osso. Porque quando tu ressuscitares, tu não vais ser o Gasparzinho. E às vezes, infelizmente, há uma visão do cristianismo que nós vamos ser Gasparzinhos a tocar lira. Eu não sei como é que o Gasparzinho segura uma lira, não é? Ou uma harpa. Mas há a ideia de que tu, quando ressuscitares, vais ter carne e osso. Sabes porquê? Porque Jesus está sentado à direita do Pai em carne e osso. Jesus não deixa de ser homem. Ele está lá em carne e osso. E eu sei que a nossa cabeça faz... Como é que Jesus está lá em carne e osso? Eu não sei explicar. Mas Jesus ressuscitou em carne e osso com um corpo que é o modelo dos nossos corpos ressuscitados. E por isso é que se as pessoas nos querem julgar e dizer vocês são obcecados com a sexualidade. Nós não somos obcecados com a sexualidade. Nós somos obcecados com carne e osso. E por isso é que os assuntos do coração dizem tanto acerca de quem nós somos. Mas, ao mesmo tempo, também não nos reduzimos àquilo que a carne e o osso sentem. Por isso mesmo, nós afirmamos simultaneamente que o modo como os nossos amores e paixões se materializam parece-nos algo demasiado importante acerca de quem nós somos. Não podemos desvalorizar. Sim, nesse sentido, Deus interessa-se com aquilo que tu fazes através das tuas relações sexuais, por incómodo que isso seja afirmar. Sim, interessa-se. Mas, ao mesmo tempo, também não somos apenas o modo como os nossos amores e paixões se materializam. E, portanto, numa época que hoje torna sagrado o desejo, independentemente das barreiras naturais, numa época que torna sagrado o desejo, independentemente da natureza, nós também temos de dizer, calma. E, no fundo, apanhamos pancada dos dois lados. Quero terminar, mas estes assuntos têm trazido um pouco estas dimensões da psicologia. Eu quero só falar aqui rapidamente, dar um exemplo na psicologia recente. Não é assim tão recente. Em 1961, um psiquiatra chamado Eric Berne escreveu um livro com um título pouco apelativo. Se chamava Análises Transacionais em Psicoterapia. 3 anos depois, ele fez uma versão mais acessível deste livro. Eu não sei qual é a tradução em português. Ela ficou conhecida como Games People Play. Em que a tese central deste psiquiatra era a ideia de que qualquer ser humano privado de uma relação física, e agora falo em relação física no sentido emocional também, entra em declínio. Por exemplo, um exemplo clássico nisto, está provado que um bebê que não tem colo não é igual a um bebê que tem colo. Esse declínio na vida de uma pessoa pode assumir na idade adulta, dizia o Eric Berne, forma de psicose, na ausência de um contacto com outros que providencie significado à vida da pessoa. E Berne chamava de unidades fundamentais da ação social os tais contactos que nós temos uns com os outros, que no fundo estabelecem uma espécie de jogo, não é? De jogo. Porquê? Porque são jogos em que nós extraímos significados emocionais que nos alimentam, porque somos pessoas que procuram intimidade, jogos que se jogam entre pais e filhos, entre amantes, entre nós todos. Dependendo da qualidade destes jogos, da transação destas unidades fundamentais da ação social, há relações que se podem tornar destrutivas, diria o Eric Berne. Apesar do livro ter tido muito sucesso e ter tido muita crítica também, ele não deixa de ser pertinente a maneira como ele diz uma coisa que nós a semana passada falámos, por causa do Freud, a maneira como o livro enquadra que o nosso comportamento reflete as nossas necessidades emocionais nem sempre expressas pelo nosso cérebro. Lembra-se, a semana passada falámos acerca disto. Nós somos mais do que pensamos. E a maneira como nos comportamos traduz coisas que às vezes nós ainda não pensamos. A prova é, as pessoas que vos conhecem melhor vão colocar em palavras coisas acerca de vocês que vocês ainda não colocam. E que muitas vezes nos ofendem, não é? Às vezes aquelas discussões... E a Ruth, não sei porquê, a Ruth às vezes vai buscar umas ideias extraordinárias e diz coisas acerca de mim que eu nunca tinha pensado naquilo. E geralmente tem razão. Porquê? Porque nós não nos limitamos àquilo que pensamos. Nós não somos aquilo que já admitimos acerca de nós próprios. O casamento é uma coisa maravilhosa e ao mesmo tempo às vezes um pouco alucinada, porque em grande parte o casamento também é a capacidade que tu tens de resistir ao óbvio, mas que o teu cônjuge vai tornar bem patente. Não é? Nós vamos resistindo, mas depois casamos. Podemos continuar a resistir. Mas como não somos apenas aquilo que pensamos e não somos apenas aquilo que já admitimos, o casamento é, por exemplo, um jogo de nós termos de lidar com aquilo que realmente somos. Não é só o casamento, a igreja também é isso. A igreja também é isso. Não é possível vivermos
sem que a nossa procura de intimidade com os outros revele quem nós já somos espiritualmente. Muito mais além daquilo que admitimos intelectualmente. E o meu ponto ao dar este exemplo é, se muita da psicologia diz isto sem a Bíblia aberta, nós que temos a Bíblia aberta devemos admitir o mesmo. Não porque a psicologia diz, mas porque a própria Bíblia o demonstra. O sábio Salomão não é a história toda. Aquilo que lhe aconteceu no coração, nos seus casamentos, denuncia aquilo que no cérebro de Salomão parecia estar tudo certo. E é aqui que eu quero terminar. De escravo, Israel passou a estrela. Todos nós sentimos o apelo de uma história emocionante assim. E eu dei este exemplo, ele não está escrito, mas deixa-me voltar a dar. A história, muitas das histórias de amor que nos dizem mais hoje, em 2020 e nas últimas décadas, são histórias de amor que até começam com algum atrito. Eu não conheço todas as vossas histórias de amor, mas algumas das vossas histórias de amor, e eu estou a pensar nos vossos casamentos, por exemplo, até podem ter começado com não sei se foi, com faísca. E algum de vocês tem uma história de amor assim ou não? Ou foi amor à primeira vista e que correram? Foi logo assim? A sério? Estou a olhar para o Filipe e para a Larissa e estão a dizer... Foi logo assim mesmo, amor à primeira vista? Foi logo a corrida na praia em slow motion? Quem é que não teve uma história assim? Quem é que teve atrito? Isabela, não é? Agora, atenção, eu não vou dizer que a história do Filipe e da Larissa é menos emocionante do que a história do João e da Isabela. Não é isso que eu estou a dizer. Mas, às vezes, quando há algum atrito, há até algum sentimento de missão cumprida. Não é? Agora estou a falar enquanto homem. Mas, muitas vezes, até entre homens, há aquela ideia de que se a moça se mostrar difícil, aquilo parece que soa como uma conquista masculina. Ela era difícil, mas eu fui lá, eu consegui. É melhor não usar verbos, porque senão ainda me processam, mas aquela ideia de eu fui lá, eu conquistei, não foi fácil e tal. Aquela conquista masculina sobre a natureza inóspita, né? Neste caso, natureza feminina. É melhor calar. Mas percebem, há aquela ideia, uau! A determinada altura parecia um adversário, pois o adversário apaixonou-se. Agora reparem, nós muitas vezes desejamos histórias assim. Mas deixem-me dizer-vos, a fé cristã pede o discernimento de nós não procurarmos o sucesso impressionante dos nossos adversários se apaixonarem por nós. E deixem-me dizer, isto não é só na nossa vida amorosa. Às vezes agrada-nos a ideia de alguém que não concordava connosco por um triunfo qualquer profissional agora, não é bem, afinal tinhas razão. Isto é uma coisa muito apelativa no nosso coração. A ideia de alguém que, por alguma razão, não confiou, não gostou de nós, foi adversarial, a determinada altura converteu-se à nossa qualidade. E eu quero dizer, tem cuidado. Porquê? Porque a fé cristã não nos pede a tua vontade de triunfar sobre os teus adversários, ao ponto em que eles passam a amar-te. Não é isso que a fé cristã te pede. A fé cristã pede-te uma coisa um pouco diferente, que é uma aparente derrota de tu aceitares o amor de Deus num momento em que, por tua responsabilidade e por tua culpa, Deus ainda te parece teu adversário. A fé cristã não é tu triunfar sobre os teus adversários que agora se prostram e te adoram, mas a fé cristã é tu aceitares o amor de alguém que até por enquanto, por causa do teu pecado, ainda te pode parecer um inimigo, um adversário. E deixa-me só lembrar-vos isso. Por exemplo, lá no Evangelho de Marcos, quando vocês têm a cena final da crucificação, aqueles que olham para Jesus e veem além da derrota são muito poucos. É o centurião que diz verdadeiramente este era o Filho de Deus. São as mulheres que fazem questão de ficar quando os homens já zarparam. E é José de Arimateia, sabemos depois com Nicodemos, que vai pedir o corpo de Jesus a Pilatos. O grande consenso acerca de Deus, neste caso Jesus, era uma vergonha, um embaraço. O momento que representa a nossa salvação, o momento que nos salva, é um momento em que Deus não é apetecível, em que Deus não é atraente, onde nós não desejamos estar com Deus. Por isso é que a nossa história de fé tem de ser marcada não pelo desejo de eu triunfar sobre os meus adversários, mas pelo desejo de eu me deixar amar por um Deus que parece ainda meu adversário. Claro que depois nós saberemos pela graça de Deus que o Deus que parece meu adversário é, no fundo, o único que me ama
incondicionalmente, eternamente, sem falha nenhuma. E esta é a melhor história de amor que nós podemos desejar.